Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui, né, à nossa live. O título da nossa live é Estratégias para uma Alimentação Saudável e Sustentável. Então, tentando situar aí vocês, o Tribunal de Contas, em parceria com a Uninova-FAP, está tentando estimular aqui os servidores, né, a adotar, tá certo? Práticas e maneiras de preparar os alimentos, né, escolhendo aí alimentos mais nutritivos, mais, né, saudáveis, tudo isso em nome não só do aspecto estético, mas também, né, para a promoção da nossa saúde. Então, para compartilhar com a gente essas informações, eu esqueci até de comentar, eu sou o Bruno, tá? Para quem está nos assistindo aí, não é do Tribunal de Contas. Para compartilhar, então, com a gente essas informações e dar maiores detalhes, nós vamos contar com a participação aqui da professora Carmen Viana Ramos. Eu vou aqui rapidamente ler o currículo da professora e, na sequência, eu vou fazer repassar mais algumas informações. Então, a professora Carmen, ela tem doutorado, tá, em saúde, né, da criança e da mulher pela Fiocruz do Rio de Janeiro, tem mestrado em saúde da família no Centro Universitário Uninova-FAP, é nutricionista da maternidade Dona Evangelina Rosa, também é nutricionista da Fundação Municipal de Saúde, Teresina, e é professora do curso de Nutrição e Mestrado em Saúde da Família do Centro Universitário Uninova-FAP. Então, aqui está mais do que gabaritada para compartilhar aqui com a gente, né, toda essa experiência e conhecimento. Então, só para situar quem está nos assistindo, a gente vai ter um pequeno roteiro, uma programação aqui para ser seguida. Eu estou fazendo aqui essa abertura, né, como mediador, e aí agradeço o convite aos que estão integrando o projeto e me chamaram aqui, né, para assumir essa responsabilidade de introduzir a fala da professora. Mas, na sequência, a professora Carmen vai fazer uso da palavra, e nós vamos ter aí um ponto alto do evento, que é a apresentação de 2 livros eletrônicos, tá, confeccionados, né, pela turma da professora, né, que é de estágio supervisionado em nutrição social. Então, nós vamos contar aí com a colaboração, né, dos alunos da Nova FAP, do curso de nutrição. E vamos ter também 2 vídeos, né, que vão ser divulgados no momento da apresentação dos e-books, né, ilustrando o preparo e a elaboração de compostagem. Não entendo bem assim, mas estou muito curioso, tá? O segundo e-book também, o segundo vídeo, diz respeito ao preparo integral dos alimentos. Então, pessoal, o que a gente quer com isso? O que o tribunal, que mensagem o tribunal está buscando, tá, com esse evento? O Tribunal de Contas, eu até me lembrei que ontem a minha esposa me perguntou, mas por que o tribunal não é uma corte de contas que julga o processo, né, dos gestores que gastam, que aplicam recurso público? Por que o tribunal está interessado em nutrição saudável? Então, eu vou só contextualizar aqui, que eu acho que é bem oportuno. Na verdade, o tribunal ele tem um projeto maior, tá, nas suas ações de controle, buscar, tá, cobrar, né, dos jurisdicionados, de uma maneira geral, a aplicação, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, assim, e aí a gente percebeu aqui no tribunal, né, a própria conselheira presidente, conselheira Lília, que a gente precisaria fazer uma abordagem, tá certo, de desenvolvimento sustentável, primeiramente dentro do tribunal, para depois a gente expandir, né, para a nossa área de fiscalização. Então, muita gente não sabe, mas o desenvolvimento sustentável ele é baseado em 3 pilares, né? Não é só o ambiental, tem o econômico e tem o social. Então, hoje nós temos aqui um projeto sendo consolidado, no âmbito da Corte de Contas, que busca, tá, nesse pilar social, fomentar a atividade física, o cuidado com a saúde, tudo isso sendo capitaneado por um nosso setor de serviços integrados, né, de saúde, que é o SIS. Então, hoje, a gente está aqui lançando oficialmente, tá, o nosso projeto Ser Saudável, dentro de uma programação, de um programa maior, que é o Ser TCE, e nós vamos, aí, em colaboração, né, com a Nova FAP, com o trabalho da professora Carmen, compartilhar, tá, essa sensibilização com relação ao preparo dos alimentos. E não é só um preparo com a finalidade nutricional, pelo que eu entendi, né, professora Carmen? A gente vai buscar preparar alimentos que também contemplem o aspecto da sustentabilidade. Então, assim, é uma mensagem bem importante e espero que todos gostem. Com a palavra, professora Carmen. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas do Estado por essa parceria com o curso de nutrição do Centro Universitário Uninova FAP. Para nós está sendo um momento de muito aprendizado, né? E aí, em especial, gostaria de falar do nome das meninas que nos têm ajudado e acompanhado todo esse processo. Ele se inicia, acho que lá pelo final de março, quando a gente começou a conversar, a Naira e a Kelly estiveram conosco o tempo todo, nos ajudando. E, logicamente, parabenizar aqui os alunos da disciplina que eu ministro, né, que é a disciplina que está preparando esses produtos que o Bruno, né, apresentou, que são produtos que foram elaborados na disciplina do estágio de nutrição social, que é uma disciplina que é ministrada no 7º período do curso de nutrição, e durante essa disciplina a gente trabalha justamente com o objetivo de promoção da alimentação saudável, né, na prevenção de doenças. Então, normalmente a gente faz esses estágios, né, em tempos normais, vamos dizer assim, entre aspas, nos campos de estágio, mas agora a gente está, né, num momento um pouco mais delicado, que é de pandemia, então a gente tem trabalhado muitas plataformas digitais, como essa aqui nesse momento. Então, nossos alunos estarão hoje aqui compartilhando com vocês esse material que foi produzido, né, e esperando que esse material ele possa contribuir na melhoria da saúde, da nutrição e até da qualidade de vida, né, dos colaboradores aí do tribunal e das outras pessoas que estão aqui participando também. Quero agradecer a apresentação aqui do mediador, do Bruno, né, que muito carinhosamente nos apresentou, falou do nosso currículo e do nosso trabalho. É um prazer muito grande estar aqui novamente, estar aqui com vocês hoje. A gente espera que essa parceria possa render muitos frutos. E eu gostaria de pedir agora, né, que abrissem aqui a apresentação para a gente conversar um pouco sobre alimentação saudável e sustentável, né? Falar dessas estratégias, falar o que é isso, como é que está, né, a nossa situação de saúde e nutrição do nosso país, né, e como é que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais. O intuito é que a gente tenha, né, mais saúde, mais qualidade de vida. Então, vou pedir aqui para abrir aqui a apresentação, por favor. Bom, então a gente vai discutir um pouco sobre alimentação saudável e sustentável. Primeiro slide, por favor. Pode passar. Bom, hoje a gente faz uma discussão, sobre o novo olhar que a gente faz em relação à alimentação. Aqui a gente tem algumas figuras para a gente poder discutir esse novo olhar. Que novo olhar é esse, né? A gente sai um pouco desse nosso movimento de fazer alimentação sentado na mesa direitinho, né? E aí, para um momento, um estilo de vida que tem modificado um pouco, né, essa questão cultural que nós tínhamos, e que isso tem uma repercussão sobre a nutrição das pessoas. Então, aqui, por exemplo, bem no centro, vocês veem uma pirâmide. Durante muito tempo, nós da nutrição, e isso, aliás, se tornou até um conhecimento do senso comum, a gente trabalhou com a pirâmide dos alimentos, onde a gente tinha uma base, né, que a gente tinha os alimentos mais calóricos, e à medida que essa pirâmide ia, né, afunilando, a gente ia chegar até os óleos e as gorduras. Hoje a gente tem trabalhado com o prato da alimentação saudável. E é importante a gente dizer que o Brasil, ele tem um guia alimentar, que é o que baseou aqui nossa apresentação, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, voltado principalmente para os adultos e idosos, que é um dos melhores do mundo, né, que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos melhores do mundo. Então, a gente vê aqui que a gente tem, por um lado, muita matéria, né, a gente vê muito na mídia, alimentos milagrosos, alimentos curativos, vamos fechar a boca, lá em cima a gente tem os nutrientes. Então, a gente precisa discutir como é que está essa nossa alimentação e que novo olhar a gente está trazendo. O próximo, por favor. A gente vai partir de um conceito. O que é alimentação adequada e saudável? É a prática alimentar apropriada nos aspectos biológicos e socioculturais do indivíduo, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Então, é aquilo que o Bruno falou, a gente não vai estar falando aqui só da alimentação no aspecto biológico,
de eu comer o alimento, esse alimento ser digerido, ser absorvido, a gente ter os nutrientes que vão ser aproveitados pelas nossas células, e aí vão gerar energia, vão gerar massa muscular, enfim, toda essa característica biológica. Na realidade, a gente pensa a alimentação hoje num contexto maior, no contexto social, no contexto cultural, no contexto do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, algumas coisas que estão embutidas nesse conceito. Ela deve estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades alimentares especiais. Eu tenho uma infância, eu tenho uma adolescência, eu tenho uma fase de adulto, eu tenho uma fase de idoso. Você pode voltar, por favor? Essas fases da vida, a gente tem necessidades nutricionais que são específicas. Eu gostaria que você voltasse para o slide anterior, que eu não havia terminado. São necessidades bem específicas que são... O próximo, por favor. Que são estudadas, né? E que a gente, no que faz a ciência da nutrição, a gente, quando faz uma orientação alimentar, um plano alimentar para um determinado indivíduo, a gente tem que seguir essa fase da vida, né? A outra coisa é a questão da cultura, das dimensões de gênero, raça e etnia. Então, comer é uma questão cultural. Nós temos os nossos hábitos, a nossa cultura, que está muito ligada à questão da alimentação. Então, se a gente lembra, por exemplo, da fase da nossa infância, para as festas, para a nossa família, para o município de onde a gente veio, então a gente tem toda uma questão cultural que é bem carregada aí, que a antropologia, inclusive, hoje tem estudado bastante. Ela precisa ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, né? Não é ético e não faz parte da nossa justiça social pensar que pessoas não têm acesso à alimentação, embora isso seja uma realidade. Então, a fome, inclusive, nos últimos anos, ela tem piorado, e é muito importante, ela tem aumentado, melhor dizendo, é muito importante que a gente possa trabalhar estratégias para melhorar esse acesso. Harmônica, em quantidade e qualidade, ou seja, a gente tem que procurar harmonia entre essas duas coisas, baseadas em práticas adequadas e sustentáveis. É muito importante que essas práticas produtivas, elas deem sustentabilidade para o meio ambiente, porque o que a gente vê é que, por exemplo, na produção de alimentos, a gente tem trabalhado muito mal a questão do nosso meio ambiente. E aí a gente tem produzido, inclusive, mais alimentos para um grupo da população em detrimento de outro. Quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Gente, isso é extremamente importante. Infelizmente, a gente hoje consome muito veneno, né? A gente tem aí os alimentos, mesmo as frutas, verduras e vegetais com bastante veneno que são utilizados no momento da produção. E a gente tem aí também toda uma indústria aí que está muito voltada para alimentos, né, industrializados que não são saudáveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o tipo de alimento que a gente está consumindo. Próximo, por favor. Isso, na realidade, né, no próximo slide, a gente vai ver que é uma engrenagem, tá? Aí, por isso, a gente tem essa figura do slide, que é uma engrenagem. Eu tenho os alimentos, esses alimentos são onde estão os nutrientes, e que é importante a combinação desses nutrientes. Eu tenho os ambientes, que é onde eu adquiro esses alimentos, é onde eu, por exemplo, faço as minhas refeições, e eu tenho as atitudes e comportamentos. E essas atitudes e comportamentos, elas vão dar os modos de comer, as habilidades para partilhar isso, e a própria questão do planejamento do tempo para alimentação. Então, gente, vocês estão planejando o tempo de comer? Existe um tempo destinado a isso? Ou a gente está fazendo as nossas refeições em cima do notebook, em cima do computador, na rua, em pé, correndo? A gente tem visto muitas imagens em relação a isso, né? E isso tem toda uma consequência. Então, mais uma vez, a gente está chamando a atenção que a alimentação ela tem um contexto biológico, social e cultural. Próximo, por favor. E aí, a gente precisa dizer que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, conforme a gente já vem falando desde o princípio. Que as recomendações sobre a alimentação, ela tem que estar em sintonia com o seu tempo, né? Qual é o tempo que eu estou tirando para isso? A alimentação saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável.
É difícil a gente dissociar esses dois conceitos. A gente precisa estar discutindo eles juntos. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação dos guias. Aí a gente falou no início, né, que a gente, no Brasil, a gente tem guias excelentes, que estão disponíveis pelo Ministério da Saúde, inclusive o guia que a gente se baseou para fazer essa apresentação, que é uma apresentação também que veio do Ministério, ele é considerado um dos melhores do mundo. E que esse material que vocês vão receber, ele foi todo baseado no guia, foi a nossa principal referência. E esses guias, eles ampliam a autonomia nas escolhas alimentares, eles ajudam a gente a fazer escolha. É interessante também reforçar que existe um guia para a alimentação da criança de 0 a 2 anos, né? E existe o guia para a alimentação do adulto. Existem vários guias, vários materiais que podem nos nortear aí. Próximo, por favor. E aí, a gente chega a esse fechamento de que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Eu tenho os nutrientes, eu tenho os alimentos, eu tenho uma combinação. E para e passo a isso, na transversalidade, os modos de comer, a dimensão cultural e a dimensão social. É uma relação com o pertencimento social das pessoas, com o prazer propiciado com a alimentação e o estado de bem-estar. A gente sente prazer quando come, né? A comer, né, determinado alimento nos dá prazer? Sim, nos dá uma sensação de prazer. Às vezes, por isso que a gente exagera um pouco em determinados alimentos, que dão mais sensação de prazer do que outros. Então, a gente precisa estar o tempo todo atento para essa situação também. Próximo. Qual é a importância disso? E o que é que isso melhora a nossa situação de saúde? Olha aqui, gente, a gente tem aqui o resultado de uma pesquisa que foi realizada em 2013. Foi a nossa última pesquisa nacional de saúde. Infelizmente, não está muito fácil a gente fazer pesquisa no Brasil, mas, assim, esse é o último retrato que a gente tem. Nós tínhamos, na população brasileira de 18 anos a mais, por sexo, um total de 56,9% da população com excesso de peso. O que é excesso de peso? É quando eu estou acima do meu peso recomendável. Provavelmente você já tem ouvido falar de índice de massa corporal, porque está aí em todas as revistas, em todos os sites, que é aquela relaçãozinha que a gente faz entre o peso e a altura ao quadrado. E a gente tem um resultado. Para a população adulta, normalmente, quando a gente está com o IMC, que é essa relação, acima de 25, né? A gente diz que essa pessoa está com excesso de peso. Qual é o risco disso? Se você está com excesso de peso, é mais fácil você chegar até a obesidade, se você não se cuidar. E se vocês verem aí na primeira coluna, não sei se está dando para ver porque está pequenininho, mas na primeira coluna a gente vê que existe, inclusive, uma relação entre o sexo masculino e feminino. O sexo masculino tem menos excesso de peso do que o sexo feminino. Aí no próximo slide, passe por favor, a gente tem a obesidade. Aí a coisa já está ficando mais feia, né? Porque o obeso já é aquele que está muito acima do peso. E normalmente ele já está com o IMC acima de 30. E aí ele tem o quê? A gente no Brasil, nessa última pesquisa, a gente estava com 20,8% da população com obesidade. É muito alto, viu, gente? Vocês imaginarem que de cada 100 pessoas, 20 estão com obesidade. 20 pessoas adultas. E aí a gente tem uma relação, de novo, que o masculino é mais baixo e o feminino é mais alto, que chega até 24,4%. E qual é o risco de ter tanta gente obesa? O risco de se ter tanta gente obesa é o fato de que a obesidade ela pode gerar determinadas doenças, principalmente as doenças crônico-degenerativas, como diabetes, como hipertensão, né? Como síndromes. Então, é muito importante a gente monitorar esses dados e a gente se cuidar individualmente e coletivamente, para que a gente não chegue até esse quadro da obesidade, que está cada vez mais comum. E, pasmem, eu estou mostrando aqui a população adulta, mas a gente já tem uma experiência aí de mais de 10 anos em escolas, né? No estágio social, e a gente sempre faz a avaliação nutricional das crianças e dos adolescentes, e eles também já estão mostrando um excesso de peso e obesidade considerável, o que é um risco ainda maior, porque quando você tem já um quadro de excesso de peso e de obesidade na fase da infância e na fase da adolescência, é mais fácil, o risco de você chegar à vida adulta e à idosa com excesso de peso é maior.
Isso nos assusta bastante. Sempre quando a gente vai apresentar esses dados, a gente, inclusive, fez uma pesquisa, né, de um aluno meu do mestrado, aqui na cidade de Teresina, e ele mostrou que na pré-escola esse percentual já estava de 11,5%, e eu estou falando de escola municipal, porque às vezes a gente tem, a gente acha que só os meninos que estão lá na escola privada têm mais excesso de peso, porque tem mais acesso. Não é. Tá? Então, tanta população que tem menos acesso, que tem uma condição econômica menor, também está com excesso de peso, também está com obesidade. E por quê, Carmen? Por conta dos erros alimentares, por conta dos hábitos inadequados, que a gente precisa cuidar desde cedo com as nossas crianças. Então, a amamentação desde cedo, introdução de alimentos complementares a partir dos 6 meses, de forma adequada, indo por todas as fases da vida. Então, é muito importante a gente cuidar disso. O próximo slide, por favor, você pode passar. Ele vai mostrar, inclusive, nessa mesma pesquisa, que 57,4 milhões de habitantes no Brasil, que corresponde em torno de 40%, tem pelo menos uma doença crônica. Olha só, gente, que coisa maluca, né? Como a gente está precisando melhorar, né? E aí a gente coloca também que a alimentação é importante, faz a realização da atividade física também, e a gente mostra aqui nesse gráfico que isso tem diferença por região. Então, assim, a gente tem bastante iniquidade regional. A gente tem um comportamento de saúde, de alimentação, de nutrição e indicadores que são muito diferentes quando você compara Norte, Nordeste e com, por exemplo, a região Sul. É como se a gente tivesse, os pesquisadores falam muito nisso, em 2 Brasis. Eu tenho um Brasil lá da região Sul, que é um Brasil que é mais, vamos dizer, desenvolvido, que tem uns indicadores melhores, e eu tenho um Brasil aqui do Norte e Nordeste, que é menos desenvolvido. Nós vivemos num país continental, e por isso nossas políticas públicas, elas têm que ser adequadas para atender essas demandas e necessidades desse nosso país, que é tão grande, né, e que é tão diversificado. Próximo, por favor. Aí, assim, vamos pensar no nosso consumo alimentar. Olha só como esse slide é interessante. Antes, a nossa base da nossa alimentação era o arroz e o feijão. O arroz e o feijão tem até assim, ai, que comida pobre, ai, que comida de pobre. Na verdade, o arroz com feijão é uma combinação perfeita. Quando você junta a proteína do arroz com a proteína do feijão, a combinação é maravilhosa. Apesar de eu ter uma proteína de mais baixa qualidade, que é a de origem vegetal, mas essa combinação, ela fica muito boa, né? E a gente tem reduzido, as pesquisas têm mostrado que a gente tem reduzido cada vez mais o consumo de feijão. Aí tem a questão da pressa, né? Tem a questão do nosso trabalho, e, né, e da nossa própria questão cultural. Então, eu saio do meu arroz com feijão, vou aqui, vocês veem 3 figurinhas perto. A primeira é refrigerante, a segunda são embutidos, e a terceira, o macarrão instantâneo, que é campeão nas pesquisas, inclusive na fase da infância. Eu quero chamar a atenção aqui, porque muitos de vocês têm filhos, né? Têm sobrinhos, alguns já têm netos, e aí a gente, desde cedo, a gente introduz essa bomba venenosa na vida da criança, e ainda bota aquele temperinho que tem lá dentro, que ali é só veneno. Então, eu saio do meu arroz com feijão, que é natural, que é rico, que é nutricionalmente equilibrado, para passar para esses outros alimentos. E, ao largo disso, eu tenho um Brasil que tem uma queda, logicamente, a gente caiu bastante em relação à desnutrição e doenças infecciosas, embora a gente está aí vivendo essa pandemia, que é uma doença infecciosa, e a gente teve um aumento de obesidade e doenças crônicas, que são como chamadas a doença dos ricos, né, a doença dos países ricos. O que é interessante no Brasil é dizer que, embora isso, né, tenha se modificado, o que a gente chama de transição nutricional, antes a gente tinha mais desnutrição e fome, hoje a gente tem mais obesidade, mas no Brasil a gente ainda convive com essas duas realidades, a gente não pode perder isso de vista. E, de novo, a gente está vivendo nos últimos 3 anos o aumento da fome, né, que a gente, inclusive, foi um dos países que tinha sido premiado pela Organização Mundial de Saúde por ter reduzido bastante a fome. Bom, próximo slide. Então, é importante a gente saber que a gente tem esses 2 perfis e que a gente tem que cuidar deles.
Então, a alimentação adequada e saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, que ele tem toda uma cadeia que vai da produção até o consumo. Produção, processamento, distribuição, acesso e consumo, e aí eu vou fazendo até as perguntinhas. Processamento, quem processa? Distribuição, como é feita? O acesso, onde é feito? Então, as recomendações sobre alimentação, elas devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e integralidade do ambiente. Então, a justiça social, ela precisa estar junto. Não é interessante a gente ter um país em que algumas pessoas comem muito bem, inclusive desperdiçam bastante alimento, e a gente tem o outro lado da moeda com pessoas que não têm acesso a nada. Né? Isso não é ético, isso não é adequado, isso não é socialmente sustentável. Né? Então, a gente precisa estar sempre pensando sobre esse aspecto. Próximo, por favor. Essa figura, ela é muito interessante. Infelizmente, não dá para a gente explorar ela aqui com o tempo que a gente tem. Mas essa é uma figura que foi montada pelo pessoal que trabalha com segurança alimentar e nutricional e saúde. Até 2018, se não me engano, nós tínhamos os conselhos de segurança alimentar e nutricional no Brasil, que muito contribuíram para a discussão da segurança alimentar, para a discussão da fome, e que foram desativados logo no início dessa gestão. Então, esses conselhos, eles discutiam a questão da segurança alimentar e nutricional, porque a alimentação, gente, é considerada um direito humano das pessoas. Então, aqui eu pergunto, o que é o alimento no Brasil hoje? Aí eu tenho a questão da contaminação, eu tenho a questão da produção de alimentos com uma grande quantidade de agrotóxico, eu tenho um agronegócio que produz muito e que, inclusive, exporta muito em detrimento de pessoas que estão passando fome, de um preço de alimentação que tem se tornado cada vez mais alto aqui para nós. Então, toda essa discussão, ela perpassa quando a gente discute o ambiente, né, a questão da sustentabilidade. Próximo. Aí, eu vou falar de uma coisa que é a classificação dos alimentos. Os alimentos, gente, hoje eles têm uma classificação que foi proposta pelo professor doutor Carlos Augusto Monteiro, lá da USP, que é uma pessoa que trabalha muito com a questão da alimentação há bastante tempo, e ele tem trazido essa discussão muito fortemente, e às vezes até com dificuldade em relação aos setores da indústria, porque ele coloca o seguinte: eu tenho alimentos in naturo, que são aqueles que são obtidos diretamente da planta, de animais, sem que tenha sofrido qualquer alteração. E eu tenho os minimamente processados, que são aqueles alimentos in natura, que antes de sua aquisição, eles foram submetidos a alterações mínimas, às vezes uma lavagem, uma limpeza, mas mesmo assim eles continuam sendo alimentos in natura. Eu tenho os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são produtos extraídos dos alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados para criar as nossas preparações culinárias, e que a gente, principalmente em termos de óleos, a gente tem que ter, né, toda uma parcimônia de como usar esses ingredientes. Aí eu já venho abaixo para os alimentos processados, que são aqueles produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar, e a um alimento que antes era in natura ou processado, né, ou minimamente processado. Então, isso é o alimento processado. E eu tenho o ultraprocessado. Gente, o ultraprocessado é aquele produto cuja fabricação envolve diversas etapas, técnicas de processamento de ingredientes, e muitos deles de uso exclusivamente industrial. O Dr. Carlos Augusto Monteiro, ele costuma até dizer que esse alimento aqui, para ele, não é mais alimento. Quando ele chama ultraprocessado, ele diz que isso já não é mais alimento. Porque entram muitos produtos químicos, e aí a gente entra principalmente na categoria dos alimentos industrializados, os enlatados, os embutidos, e tem tanta adição de tanta coisa que acaba que no final a característica nutricional dele, ela se perde, em detrimento de tanto veneno que é colocado ali dentro. Próximo. Eu gostaria de chamar muita atenção disso para vocês, porque vocês, na maioria, são chefes de família, e aí vocês precisam ter esses cuidados. Carmen, o que é o processado, ultraprocessado? Como é que eu diferencio? Aí a gente começa a olhar os rótulos. É importante a gente olhar os rótulos.
Às vezes é chato, a gente olha aquele negócio, principalmente gente que não é da área, não entende direitinho. Poxa, que tanto é esse negócio que tem aqui. Então, existe uma lista de ingredientes que estão presentes nos rótulos dos processados e ultraprocessados. Normalmente, os ultraprocessados é aqueles que têm 5 ou mais ingredientes. Então, quando vocês forem olhar, que vocês veem um negócio desse aqui, ingrediente, aí você vê carne de frango, arroz, farinha, queijo, aí vem glutamato monossódico, antiaderente, entorbiato de sódio, adoçante, ácido. Ou seja, você tem uma série de substâncias que a gente não sabe o que é, né? Então, ó, aqui ele fala no sorbiato de potássio, acidulante, ácido, gente, isso não pode ser coisa boa. Então, são muitas substâncias que são colocadas aí dentro, que elas vão aumentar o quê? Elas vão aumentar a vida útil desse alimento, então, eles vão fazer com que esse alimento fique mais tempo na prateleira, ou seja, vai facilitar, vai aumentar o lucro dessas indústrias, mas que não vai nos alimentar de forma adequada. A gente tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: desencasque mais, desembale menos. Então, quando vocês forem fazer as compras nos supermercados, lembrem-se dessa frase. Tudo que for para descascar é mais natural do que for para desembalar. Então, abrir lata, né, abrir tampa de garrafa para poder, né, consumir aquele alimento é sempre menos saudável do que você descascar uma fruta, do que você descascar uma verdura, do que você pegar o leite, né, e utilizar, enfim. Próximo, por favor. E aí a gente tem, não sei se não era no próximo slide, mas daqui a pouco eu vou mostrar um slide que é muito interessante para a gente tirar um pouco essa nossa impressão de que tudo que é saudável é caro, né? Então, eu acho que voltou o slide. Voltou para o... Pronto. Recomendações. Vamos falar das recomendações. Como é que eu faço, Carmen, para ter esse alimento saudável que você está falando? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação. Desencasque mais. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Outra coisa importante, quanto menos você usar esses cavaleiros aí, óleo, gordura, sal e açúcar, esses 3 ingredientes, melhor para a sua alimentação. Limite o uso de processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, assim, eu posso usar um enlatado para melhorar, né, o gosto, podemos utilizar, mas em pequena quantidade. Não fazer desse enlatado, desse processado, desse alimento pronto, a principal oferta da nossa alimentação, porque aí a gente vai estar comendo muito veneno aí dentro. E evite os ultraprocessados. Qual é a nossa regra de ouro? Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias e alimentos ultraprocessados, em detrimento. Próximo. Aí algumas regrinhas são importantes. Valorização da cultura alimentar local. Gente, nós temos uma cultura nossa. Nós temos alimentos nossos, nós temos a manga, nós temos o buriti, nós temos o piqui, aí só falando de alimento que é riquíssimo em vitamina A, nós temos a goiaba, nós temos a acerola. Então, nós temos os nossos pratos, que são típicos, nós temos a Maria Isabel, nós temos o baião de dois, que é maravilhoso, que é a combinação do arroz com feijão. Então, por que eu tenho que ficar, né, preocupada em consumir alimentos que vêm de outras regiões, de outros países, não que a gente não possa experimentar, mas vamos valorizar o que nós temos aqui. Até porque esses alimentos, normalmente, eles são mais baratos, eles são mais fáceis da gente adquirir. Alimentação que privilegia alimentos in natura e minimamente processados, alimentação variada que contempla diversos grupos de alimentos. A gente gosta de dizer, a gente que é da nutrição, que quanto mais o prato for colorido, melhor. Então, se eu olho para o meu prato, eu vejo verde, eu vejo amarelo, eu vejo laranja, né, as cores, né, verde, amarelo, laranja, eu tenho um prato que é um prato diversificado, né, nutricionalmente melhor do que aquela monotonia de só eu olhar para o meu prato e ver só uma cor. Isso vale para todas as fases. Alimentação que tradicionalmente já faz parte dos hábitos alimentares de nós brasileiros, né? E aí a gente lembra também, aqui provavelmente tem pessoas
né, que são de locais diferentes, de municípios diferentes, até de estado diferente, a gente vê que cada cultura tem uma forma de se alimentar, e é muito importante a gente privilegiar, valorizar a cultura. Às vezes a gente dá muito mais chance, e a gente valoriza muito mais o que é de fora do que o que é nosso, né? Próximo, por favor. Estamos terminando. O ato de comer e as dimensões deste ato influenciam o aproveitamento dos alimentos consumidos e o prazer proporcionado pela alimentação. Aí, continuando nas nossas regrinhas, comer com regularidade, com atenção. Então, procure fazer as refeições diárias em horários semelhantes, evite beliscar nos intervalos, coma sempre devagar e desfrute o que está comendo. Comer em ambientes apropriados, procure sempre em locais limpos, confortáveis, tranquilos. Comer em companhia. Sempre que possível, você poder comer junto com as pessoas da sua família. Às vezes não dá para a gente almoçar, né? Porque a gente sai de manhã, vai para o trabalho, só volta à noite. Mas se você conseguir fazer isso de manhã, na hora do café da manhã, ou pelo menos à noite, a família, quanto mais a família estiver reunida, aí conversando, esse momento da alimentação passa a ser um momento prazeroso. Porque se é um momento tenso, de estresse, de correria, isso também vai fazer com que a digestão, a absorção e os riscos dessa alimentação sejam maiores. O próximo. Então, comida é patrimônio, né? É um patrimônio cultural. A gente tem que pensar a questão antropológica da alimentação, né? Não é só o nutriente, não é só a biologia. Então, a padronização do gosto, com grande oferta de alimentos artificiais envenenados com agrotóxicos e transgênicos prontos para o consumo. Gente, isso está virando o nosso modo de comer. As indústrias, elas pesquisam muito para chegar àquele gosto que está lá, e muitas vezes é até viciante, ela vai pesquisando, e a gente começa a consumir aquele alimento, e aquele gosto que é utilizado ali, e isso não é à toa, eles fazem mesmo a propósito, isso dá para a gente um certo prazer, e a gente passa a comer muito aquele tipo de alimento. Então, é isso que está sendo o nosso modo de comer. Os hábitos, eles estão sendo construídos nas agências de publicidade, no marketing das indústrias alimentícias. Então, é fundamental enfrentar essas contradições do sistema alimentar moderno, para se preparar o que se come, quando se come, com quem se come. Né? Assim, pensar nessas perguntinhas. O próximo. E aí, ó, só mostrando aqui, eu já tive uma experiência, inclusive, em congresso de nutrição, que eu saí de lá arrasada. Fui para um congresso, toda contente, saí aqui de Teresina com trabalho para apresentar. Quando cheguei lá, a principal indústria de refrigerante do Brasil e do mundo estava lá patrocinando o congresso, com 15 lá na frente, e eu fiquei com muita vergonha naquele momento. E eu participei de um grupo lá em que as pessoas estavam discutindo que o alimento saudável era muito caro, né? E eu fiquei ali vamos dizer, na contramão daquela discussão, sem entender por que a gente estava falando que comer uma fruta, comer uma banana, comer uma maçã é mais caro do que você comprar um suco pronto, por exemplo. Aí a gente traz isso aqui, ó, por exemplo, aqueles caixinhas de sucos, néctares de laranja, o preço de 1 litro, R$ 4,25. Se você faz um suco em casa, você não vai gastar mais do que R$ 2,20. Né? Aí você diz, mas é mais prático. Mas essa praticidade você pode tentar colocar dentro do seu dia, procurar um horário para fazer o seu suco e deixar de usar aquela caixinha, gente, porque lá vocês vão ver lá no rótulo a quantidade de substância que tem ali dentro. Cereal matinal, né, que as crianças gostam tanto, e que é um hábito cultural de outros países, R$ 8,00. Se você juntar floco de milho com nozes, fruta seca, linhaça, ou até o que a gente tem aqui, você pode produzir o seu próprio cereal matinal gastando muito menos. E sem produto químico. O tablete de caldo de carne, gente, aqueles tabletinhos ali é veneno puro. Eu estou usando muito essa palavra, mas porque é isso mesmo. Quando você usa um tablete daquele na sua alimentação, que você compra por R$ 2, por R$ 3, você está colocando uma quantidade muito grande de substâncias químicas dentro do teu alimento. Enquanto que se você fizer um caldo em casa, com os restos, com as aparas da carne, você fizer um caldo, utilizando o alho, utilizando os nossos produtos de culinária mesmo, né, as nossas ervas, você vai ter um produto natural. O empanado de frango, ai que delícia, né, os nuggets aí da vida,
né, que a gente gasta um dinheirão para comprar, e eu posso fazer o meu filé de frango à milanesa, eu posso comprar meu peito de frango, cortar, passar no ovo, passar no trigo, congelar, e na hora de preparar eu vou lá e faço, né, a preparação, e eu tenho o meu empanado de frango. Próximo. Aí, só trazendo para vocês mais evidências, vou fazer aí muito rápido. A FAO reconheceu que o consumo elevado de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura é reflexo do aumento preocupante do consumo de alimentos e bebidas industrializados e ultraprocessados. E a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que o consumo de produtos ultraprocessados está associado com aumento de peso em adultos e apresenta 4 recomendações: reduzir esse consumo, proteger e promover as dietas saudáveis, mudar as percepções dos consumidores e o conhecimento sobre o processamento de alimentos e desenvolver novas oportunidades de mercado para aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis. Então, eu vou deixar vocês com essas recomendações, que são bem interessantes, da Organização Mundial de Saúde, e é fruto de muita pesquisa. O próximo. Mostrando aqui as nossas referências, essa nossa apresentação foi baseada na apresentação do Ministério da Saúde. O próximo. Somos o que comemos, por isso podemos transformar literalmente nossos corpos e mentes escolhendo uma alimentação saudável, né? Isso é muito importante. Próximo. Levi-Strauss diz também que o domínio da cozinha constitui uma forma de atividade humana verdadeiramente universal. Assim como não existe sociedade sem linguagem, assim também não há nenhuma sociedade que não cozinhe alguns dos seus alimentos. Claude Lévi-Strauss foi um dos maiores antropólogos que já existiram nesse país, apesar de que ele não era brasileiro, mas que ele passou muito tempo estudando, né, os nossos comportamentos, os nossos hábitos. E olha o que ele nos traz, né? A importância da alimentação, não só do ponto de vista social, não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social. Agradeço. Próximo slide, que gostaria de agradecer por essa oportunidade. E, por último slide, eu não poderia deixar de falar da nossa coordenação do curso de nutrição da Uninova FAP, da professora Virna, que foi através dela que a gente chegou até aqui, né? Ela nos estimulou bastante nesse projeto, e também falar das minhas queridas nutricionistas preceptoras, que trabalham conosco nas disciplinas de estágio. Nós temos 3 estágios, nossos estágios são acompanhados de forma integral pelos preceptores, que ficam nos campos de estágio e agora também nos ajudam no campo remoto. Então, temos a Irucélia, Luna, Mariné e Yasmina, que estão conosco aí. Além deles, nós temos a Maiana e temos o Alessandro também, que nos ajudam e que, graças a eles, né, junto às meninas, nós podemos trazer aqui hoje para vocês esses produtos que nós vamos apresentar logo adiante. Então, gente, durante a disciplina de estágio de nutrição social, nós tivemos aí a produção, né, a partir dos nossos alunos, né, de 4 produtos, né, que foram utilizados, né, que foram elaborados por eles para trazer aqui para vocês e deixar como contribuição. Foram 2 e-books sobre aproveitamento integral dos alimentos e um vídeo sobre, né, também como a melhor forma da seleção até o preparo, as etapas que tem que se cumprir para a gente ter um alimento aí mais saudável, mais nutricionalmente equilibrado. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para vocês esse material, a gente vai convidar os nossos alunos, a gente está aqui com a aluna Marana, né, que vai apresentar o primeiro e-book sobre aproveitamento integral. A seguir, a gente vai ter a Ingrid, que vai apresentar também o segundo e-book, e por último, nós vamos ter o vídeo que foi feito pelos alunos lá do Banco de Alimentos, da seleção até o preparo. Mas antes disso, eu não sei se o Isaac está aí com ele no ponto, eu queria falar também de uma campanha que a gente está desenvolvendo junto ao Tribunal de Contas do Estado, que é a campanha de arrecadação de frascos para o Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Eu não sei se você tem aí o cartaz que possa disponibilizar aí para mostrar para o pessoal. Essa campanha foi lançada agora na segunda-feira, né? A gente esteve junto com Naira, né? Na segunda-feira, no lançamento da campanha. E essa campanha, ela é voltada para quê? Para arrecadar frascos que serão utilizados no Banco de Leite Humano
para o acondicionamento do leite humano. Então, esse leite, ele vai ser doado por a mãe dentro desse frasco, são frascos de café solúvel, né? E ele também é levado ao congelador da geladeira na casa da mãe, depois ele vai para o banco de leite, esse mesmo frasco passa pelo sistema de pasteurização, pelo nosso controle de qualidade de leite humano, depois ele é congelado numa temperatura de menos 21 graus, e esse frasco, por que a gente utiliza exatamente esse frasco? Nessa semana a gente foi muito questionado por isso, porque foram frascos que foram estudados, foram analisados, né, pelo nosso banco de leite de referência, Instituto Fernandes de Figueira da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, onde a gente, inclusive, fez nosso mestrado, nosso doutorado, e eles chegaram à conclusão que esse frasco era o melhor frasco, e é aquele que resistia à temperatura, e era um frasco que dava condições de ser esterilizado de forma adequada. Então, gente, essa campanha está aí, eu acho que o material não está aí com o Isaac, né, mas se ele puder encontrar até o final, a gente apresenta. Pronto, olha aí, campanha de doação de frascos, doe frascos, alimente vidas, é uma campanha que está sendo feita também em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Centro Universitário de Nova FAP, curso de nutrição. Esse material ele foi elaborado pelas alunas Bianca e Tassiele, sobre a supervisão da professora Yasmina, da preceptora, que atualmente estão estagiando lá na maternidade Dona Evangelina Rosa, então elas gentilmente foram lá, fotografaram o frasco, montaram esse material. Esses frascos, eles vão servir para condicionar esse leite, e esse leite, ele vai para quem, né? Quem é que consome esse leite humano que é doado, gente? Os nossos prematuros internados. Aquelas crianças que, por algum motivo, elas não tiveram condição de mamar no peito da mãe, estão internados na UTI das maternidades, ou nas U5, que são as unidades de cuidados intermediários, não têm condição de mamar no peito da mãe, precisam do leite humano, porque é o melhor alimento. É o alimento que salva, é o alimento que vai dar proteção, que vai fazer com que essa criança, né, se recupere. Então, assim, a gente pede que vocês nos ajudem nessa campanha, divulguem, né, não só aqui no TCE, mas fora disso. Eu até brinquei essa semana com a Naira e com as meninas lá do estágio, falando, gente, se cada funcionário do TCE consumir um frasco de café solúvel do tamanho médio ou do tamanho pequeno esse mês, e puder nos doar esse frasco, nós vamos ter aí quantos frascos? Nós somos quantos aqui no TCE? São 600, 700? Nem estou lembrando aqui do número. Da ordem de São 600. mais? Pronto. E, gente, 600 frascos para nós do Banco de Leite salva a nossa vida. Salva a nossa logística e ainda ajuda os postos de coleta, que nós temos 3 postos de coleta de leite humano na cidade de Teresina, um funcionando lá na maternidade do Satélite, outro na maternidade do Alferraz, né, lá no Disseu, e outro na maternidade do Buenos Aires. Então, esses frascos também, a gente partilha eles, porque todo o processamento do leite que é coletado, mesmo nessas outras maternidades, é feito no Banco de Leite Humano da Dona Evangelina Rosa, que é o único do Estado. Então, agradecer aí e pedir mais uma vez a vocês que nos ajudem aí nessa campanha. Bom, então, finalizando essa parte do primeiro produto, eu vou chamar a Marana, ela vai apresentar o grupo e vai apresentar o produto dela, tá certo? Produto que o grupo elaborou, né? Produto dela, não, produto que o grupo elaborou, a equipe como um todo, e que vai ficar como para vocês aí, como nossa, né, como nossa contribuição no sentido da gente melhorar toda essa discussão que a gente fez antes. A Marana vai fazer um resgate disso de uma forma prática, no e-book de uma forma, assim, bem mais fácil de vocês lerem, entenderem, né? Sem ter que entrar para as evidências científicas, a coisa mais pesada, né? E também trazendo sugestões de receitas, as receitinhas maravilhosas que vocês vão poder testar. Então, convido aqui a Marana, agradeço a participação, parabenizo o grupo dela pelo trabalho, e aí eu já chamo ela imediatamente para apresentar o e-book. Bom dia a todos, eu me chamo Marana, eu sou aluna do 7º período de nutrição no Centro Universitário Uninova FAP. A gente está no estágio social, como a professora Carmen falou, ela é nossa orientadora, e no grupo do remoto, do qual eu faço parte, nós temos como preceptoras a professora Luna e a professora Marinéia. Bom, o meu grupo desenvolveu
um e-book falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos e falando um pouco sobre como deve ser a nossa base alimentar para uma alimentação saudável. Ele é composto por mim, Marana, pela Amanda e pela Kétila. Então, em parceria com a faculdade, com o programa Ser TCE Saudável, a gente desenvolveu pelo Canvas esse e-book, né? Com objetivo. O nosso objetivo é ressaltar, primeiramente, o valor nutricional do alimento como um todo, não só do que nós temos o costume de usar, mas também da casca, das flores, dos caules, que também tem uma quantidade enorme de nutrientes, por vezes até maior do que o que a gente tem o costume de usar, e sensibilizar também a população quanto ao uso consciente desses alimentos, né? Porque, segundo a FAO, numa pesquisa de 2019, 913 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora, vão para o lixo. Isso aí é igual a 17% de tudo que é produzido no mundo, então é um valor muito alto. Esse e-book foi desenvolvido pelo Canva, e aí a gente vai fazer agora a apresentação dele. Bom, então tá aí, né? O aproveitamento integral dos alimentos, pode passar. No sumário aqui, a gente dividiu em 2 capítulos, né, principais. O primeiro, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre o que é essa base alimentar, como ela deve ser, falando um pouquinho sobre as doenças crônicas, como é o aproveitamento integral dos alimentos, o que são, na verdade, os nutrientes, que se fala muito em nutrientes, né, mas o que são os nutrientes, e com dicas gerais de aproveitamento dos alimentos. E esse segundo capítulo, ele é dividido entre falar um pouquinho sobre os alimentos, os nutrientes que eles têm e dar aí as receitinhas para vocês testarem em casa. Então, é dividido entre as frutas e entre os legumes e verduras. Pode passar? Bom, o que é uma base alimentar adequada? Uma base alimentar adequada e saudável, primeiro de tudo, é direito do ser humano, né? E envolve aí a garantia, o acesso a essa alimentação, né? Uma alimentação regular, de forma socialmente justa e adequada. Então, uma alimentação saudável e adequada vai estar diretamente ligada aos alimentos que fornecem nutrientes. E aí, esses alimentos que fornecem os nutrientes, quais seriam? A professora Carmen já falou, né? Vou ressaltar aqui um pouquinho. Principalmente os alimentos in natura, aquele que, da forma que ele foi produzido, ele vai ser usado sem passar por nenhum processamento, ou os minimamente processados, são aqueles que sofreram uma lavagem, uma para, a carne que foi porcionada, pode ser alguma farinha, né? O leite que foi pasteurizado. Então, esses tipos de alimentos são os alimentos que devem fazer a nossa base alimentar, a nossa alimentação saudável. Pode passar? E aí, falando um pouquinho sobre as doenças crônicas, né, que tanto se fala hoje em dia. O que são essas doenças crônicas? Bom, são doenças de progressão lenta e de longa duração, por vezes vão acompanhar o indivíduo o resto da vida, que muitas vezes estão ligadas à alimentação também, além do estresse, do sedentarismo, que é a rotina que a gente tem hoje habitualmente, né? Então, são doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, hipertensão, câncer, diabetes, obesidade, como a professora Carmen também salientou bastante, dislipidemias. E quais são as principais causas dessas doenças? Bom, a gente tem aí um uso abusivo justamente do que não era para ser usado, que são os alimentos processados ou ultraprocessados, que muitas vezes já nem são mais alimentos, né? São só aditivos, e um baixo consumo de alimentos que deveriam ser usados em sua maioria, que são frutas, verduras, leguminosas, alimentos que são ricos em fibras e que devem ser a nossa base alimentar. Falando sobre essa base, a gente vai trabalhar o aproveitamento integral dos alimentos. O que é o aproveitamento, né, integral dos alimentos? É a utilização completa do alimento. Então, você vai usar, além do convencional, as cascas, os talos, as folhas,
sementes, flores, frutos, né? Que vão aumentar a densidade nutritiva das preparações, porque eles possuem, né, grande quantidade de nutrientes, e vão auxiliar também no combate à fome, reduzir a quantidade de lixo, que é um problema também que a gente enfrenta hoje na atualidade, e são ricos em nutrientes. Não pode passar. E aí, tanto se fala sobre os nutrientes, mas o que são esses nutrientes, né? Os nutrientes são substâncias que são encontradas nos alimentos em grande quantidade, em menor quantidade. Os em grande quantidade a gente chama dos macronutrientes, e os que são encontrados em menor quantidade a gente chama dos micronutrientes, né? E eles são importantes e indispensáveis tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento e a manutenção do nosso organismo. Então, os macronutrientes são divididos em carboidratos, proteínas e lipídios. Os lipídios, aquelas famosas gorduras, né? E os micronutrientes em vitaminas e sais minerais. Os macronutrientes, quando se fala em carboidrato, que todo mundo conhece, né? Já associa logo ao pão, à massa, a muita farinha branca. Eles são compostos que vão fornecer energia ou fibra ao organismo. Eles são necessários também, não são os vilões que todo mundo ultimamente tem colocado. As proteínas estão relacionadas com a composição dos tecidos, de enzimas e de hormônios, e os lipídios vão ser as nossas reservas de energia aí no corpo. Então, todos eles são essenciais. E os micronutrientes são divididos em vitaminas solúveis e insolúveis, as solúveis do complexo B e C, e as insolúveis, as vitaminas A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, né? E, por fim, os sais minerais, que vão fazer o equilíbrio eletrolítico do corpo. Então, eles também são extremamente importantes. Sem um deles, o organismo não funciona. É necessário que a gente tenha todos em quantidades balanceadas. Pode passar? E aí, para finalizar esse primeiro capítulo, a gente fala, no geral, algumas dicas de aproveitamento, né? Como aproveitar? Bom, os talos, principalmente da couve, beterraba, do brócolis, da salsinha, né? São ricos em fibras e eles podem ser usados para fazer patê, refogados, acrescentar no feijão ou em alguma sopa. Os talos do agrião, né? Contém uma quantidade enorme de concentração de ferro, cálcio e vitamina C. As folhas da cenoura, que são ricas em vitamina A. As cascas, por exemplo, da batata e da mandioquinha, podem virar aí um aperitivo maravilhoso se forem assadas com ervas temperadas com sal, né? A casca da laranja é rica em cálcio e pode ser usada caramelizada para doces. As partes brancas, né, das frutas, que a gente chama da famosa entrecasca, elas são ricas em fibras e potássio e podem ser usadas para doces e no preparo de recheios. E o bagaço, que a gente sempre descarta do suco, ele ainda pode ser aproveitado nas preparações para bolos e brigadeiros, por exemplo. E aí são as referências que a gente utilizou, né? E a gente dá início ao segundo capítulo, a parte interessante de quem vai para a cozinha. E aí a gente vai seguir nessa sequência. Para cada fruta, para cada legume, vão vir aí as suas características nutricionais, como comprar, como armazenar e as receitas. Então, o abacaxi, né? Sempre dando uma ênfase para a questão do aproveitamento. Não é que vocês não devam comprar mais alimentos, mas a questão do aproveitamento está principalmente no aproveitar o que se tem no alimento que você já adquiriu e conscientizar de que se está indo para o lixo partes que podem fazer bem a toda a família, além do geral, né, o ambiente, ao social, ao econômico. Então, abacaxi. Você sabia que a casca do abacaxi apresenta 2 vezes mais proteínas, 3,8 vezes mais fibras, 1,6 vezes mais vitamina C e 2,2 vezes mais cálcio do que a sua polpa? Então, quer dizer, extremamente rica em nutrientes, mais do que a polpa, e é sempre descartada, né? E aí vem uma questão, um bolo de abacaxi, feito com a casca do abacaxi, para aproveitar esse ingrediente. Pode passar? Aí, na sequência, a gente tem uma farofa, utilizando a casca do abacaxi e talos também, já, né?
vem apresentando sobre a banana, as suas características nutricionais, como comprar, como armazenar. Pode passar. Aí a gente tem salada de alface, banana e amendoim, bolo da casca da banana. Pode passar. A manga, que é uma fruta característica da nossa região, né? Muito encontrada. Às vezes, por vezes, você não precisa nem comprar, tem no quintal ou um vizinho tem. Então, suas características, como comprar, como armazenar. No calor que a gente vive na nossa região, um sorvete de casca de manga é ideal, né? Pode passar. Um pudim light com casca de manga também. E aí, falando um pouquinho sobre a uva, suas características, como comprar, como armazenar. Pode passar? E aí, a receita da geleia da casca de uva, né, que é muito saborosa. Quanto ao tomate, né, a fruta tomate, as suas características, como comprar, como armazenar. E aí, são várias receitinhas, pode passar para mim, por favor? A famosa brusqueta, né? O tomate verde frito pode ser feito na air fry, tá, gente? Não precisa ser frito em imersão. Pode passar. Tomate seco fácil, é mais barato, aproveita o tomate, não precisa comprar pronto, rapidinho, você faz rapidinho em casa, né? Tomate confite também é outra receita muito boa, pode passar. A geleia de tomate e aí as referências que a gente usou, né? Pode passar. E aí, quanto aos legumes e verduras, na mesma estrutura, né, vem falando das características, como comprar, como armazenar, da abobrinha italiana, que também é muito consumida. Pode passar? Vem aí um espaguete de abobrinha, que é delicioso, uma brusqueta com a abobrinha e o cream cheese. Pode passar? Outro produto muito regional nosso, né? Abóbora, moranga, como comprar, como armazenar, suas características nutricionais. E aí uma receitinha de casca e semente de abóbora. E vamos para a cenoura, né? Características de como comprar, como armazenar. Aí a cenoura a gente pode usar em uma gama de preparações. Você pode fazer o caldo de legumes, em vez de comprar aquele quadradinho pronto no mercado. Pode fritar as cascas de cenoura, pode passar. Incorporar em batidos, né? Juntar legumes salteados também. Pode fazer pesto da casca de cenoura. Pode passar. Quanto à couve, né? A couve-folha, que também é muito comum. Suas características, como armazenar, como comprar. Uma farofa de talo de couve, que a gente também tem muito essa questão da farofa aqui, né? Um alimento que é muito popular, característico. Pode passar. O arroz com talo de couve e o famoso brócolis, né? Suas características nutricionais, como comprar, como armazenar. Pode passar. E aí vão as receitinhas, né? O talo de brócolis assado, uma sopa de talo de brócolis. Pode passar. E as referências que nós usamos, né? E agradecer mais uma vez a parceria com o CTCE Saudável, essa oportunidade. Aqui estão as meninas que também participaram desse e-book, né? Amanda, a Kétila e eu, Marana, e agradecer a oportunidade mesmo. Bom, gente, obrigada, Marana. Logicamente, ao restante do grupo. A Marana aqui estava representando o grupo. Pela excelente apresentação, pelo lindo e-book, eu acho que o material das meninas ficou muito bom, e como a gente já disse, ele vai ficar disponível, então agradecer mesmo por a gente ter essa oportunidade do que a gente falou lá, né, de uma forma mais científica e trazendo mais dados, as meninas trazem aqui de uma forma mais prática, mais fácil para vocês visualizarem e utilizarem. Bom, a gente já vai em seguida, né, já passando imediatamente para o próximo grupo. O próximo grupo também vai apresentar um e-book, né? Esse e-book sobre aproveitamento integral dos alimentos, mas vocês vão ver que as meninas vão trabalhar o aproveitamento integral também, mostrando outras formas de você aproveitar. Eu vou deixar até aí no ar para vocês verem a surpresa.
E eu convido a aluna Ingrid Maiara para poder fazer a apresentação aí, representadas, né? Representando o grupo que é formado por ela, Francisca Rosa e Juliane. Ingrid, está com você. Bom dia, meu nome é Ingrid Maiara, sou acadêmica do curso de Nutrição do 7º período no Centro Universitário Nova FAP. Eu irei apresentar um e-book sobre aproveitamento integral de alimentos, produzido por mim, minhas colegas, a amiga Rosa e Juliane Ribeiro. O produto foi feito por meio de uma plataforma digital do Canvas, e esse material foi elaborado na disciplina de estágio de Nutrição Social. Faz parte de um projeto que se chama Ser DCE Saudável, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. O nosso e-book tem como objetivo principal conscientizar nós, consumidores, de modo geral, sobre o valor nutricional das partes que geralmente são descartadas dos alimentos, que são os talos, as cascas, as sementes, as folhas, e que elas podem ser aproveitadas em receitas deliciosas e altamente nutritivas. E também vamos trazer o tema de compostagem, que é como transformar os restos de alimentos da sua cozinha em adubo orgânico de altíssima qualidade para plantas, hortas. Nesse material também vamos dar dicas práticas de como conservar, higienizar e o que pode ser feito com cada parte desses alimentos. Eu vou compartilhar o nosso material. Pronto. É o nosso e-book, o tema de aproveitamento integral dos alimentos. Pode passar. Bom, inicialmente, nosso e-book traz a importância do aproveitamento integral, pois é uma alternativa capaz de propiciar às pessoas um melhor consumo nutricional e a preocupação em reduzir o impacto ambiental causado pelo ser humano, reduzindo a quantidade de lixo e, com isso, a busca em aproveitar os alimentos em sua forma integral, uma vez que essa parte dos alimentos desperdiçadas são de alto valor nutricional. E aqui os benefícios sobre o aproveitamento integral. Aumenta a densidade nutricional das preparações, reduz a produção excessiva de lixo orgânico e impactos ambientais, torna possível a elaboração de novas receitas e aumenta o rendimento das refeições. Aqui temos os principais alimentos que são desperdiçados no decorrer das etapas da cadeia produtiva, que são couve-flor com 50%, alface com 45%, o tomate, o pimentão, a banana e o morango com 40%, repolho 35%, o alho 30%, abacate 26%, a batata e a manga estão aí com 25%, a laranja e a cebola com 22%, o mamão com 21%, o abacaxi e a cenoura com 20% e o chuchu com 15%. Pode passar. Bom, aqui trouxemos algumas dicas práticas de como conservar ao máximo os nutrientes. As frutas e hortaliças precisam ficar em local fresco e seco ou serem mantidas na geladeira para que não acabem ressecadas ou apodrecidas. Pode ser utilizada a técnica de branqueamento, que consiste na aplicação do calor com o intuito de inativar as enzimas do alimento, prevenindo o escurecimento durante o armazenamento. E após a higienização, seque e guarde os recipientes em locais adequados, com papel toalha no fundo para absorver a umidade. Aqui trouxemos o que pode ser aproveitado na sua cozinha, como, por exemplo, as folhas. Trouxemos como exemplo a beterraba, a rúcula e a cenoura. As folhas da cenoura, por exemplo, são ricas em vitamina A e devem ser aproveitadas para fazer bolinhos, sopas ou picadinhos em saladas. Os talos, como exemplo a couve e o salsão, contêm fibras, têm grande concentração de ferro, cálcio e vitamina C. Devem ser aproveitadas em patês, refogados, recheios, feijão e sopa. A entrecascas, como a da melancia e a do melão, por exemplo, são ricas em fibras e potássio, que podem ser usados para fazer doce, em recheios de salgados. As cascas, como por exemplo a da batata, a laranja e a banana, são ricas em cálcio e podem ser usadas caramelizadas ou em pratos doces à base de leite, como arroz doce, creme, sucos com a casca da fruta. Pode passar. Algumas sementes, como a abóbora, a melancia e o melão,
São ricas em gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais benéficos para a saúde. Funcionam como um bom complemento da alimentação diária, podendo ser consumidas picadas em sucos, iogurtes, saladas, vitaminas ou torradas. A água do cozimento de batata e beterraba, por exemplo, concentram vitaminas hidrossolúveis, que podem ser usadas para fazer purê, arroz, gelatinas. E trouxemos também dicas práticas de higienização do alimento, como higienizar as mãos com sabonete líquido, esfregando inclusive o dorso, as unhas e entre os dedos. Lave as frutas, verduras ou legumes em água corrente, removendo toda a sujeira. Em uma tigela, faça uma solução de 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária, ou utilize hipoclorito de sódio, conforme as recomendações do fabricante. Coloque as frutas, legumes e verduras na solução de 15 minutos. Retire os alimentos, lave-os em água corrente e os deixe secar naturalmente. Os alimentos que não forem consumidos na hora devem ser armazenados em potes com tampa e colocados na geladeira para aumentar a durabilidade. Pode passar. O que é gestão de resíduos? É um conjunto de ações, atitudes e propósitos que tem como objetivo principal a redução de impactos ambientais associados à produção e à destinação do lixo. Além do consumo consciente, é fundamental saber descartar corretamente todos os resíduos gerados em uma cozinha. Por isso, existe a coleta seletiva e a compostagem do alimento. Como podemos ver nas imagens aí, existem vários tipos de descarte na coleta seletiva. Dentre elas, daremos destaque aos restos orgânicos, para entender melhor sobre o processo da compostagem. A compostagem, de uma forma bem resumida, é um processo natural de decomposição que transforma as sobras de materiais orgânicos, que são os restos de alimentos presentes na sua casa, em adubo de altíssima qualidade. Esses restos orgânicos, quando em decomposição, produzem um líquido chamado chorume. Quando ele é descartado em aterros sanitários, lixões e locais incorretos, por exemplo, pode poluir o solo, o rio, o ar. Esse chorume da composteira, por sua vez, não é tóxico e pode ser usado como fertilizante de solo e pesticida natural. Também é riquíssimo. Logo abaixo temos a definição sobre a compostagem e, na próxima página, os benefícios. Temos como benefício a diminuição do custo operacional da coleta pública de resíduos, a redução do desperdício de recursos, contribui para o aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários, favorece a redução dos índices de poluição do solo, da água e do ar, promove a reciclagem de nutrientes para o solo e transforma os resíduos em produtos úteis para outros segmentos. Revaloriza o aproveitamento da matéria orgânica para o sucesso em hortas caseiras. O que pode ir na sua composteira? Você pode colocar frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, sacos de chá sem etiqueta, ervas de chimarrão, borra e filtro de café e casca de ovo. Pode passar. Pronto. Deve-se evitar frutas cítricas, alimentos cozidos, laticínios, flores e ervas medicinais ou aromatizadas, guardanapos e papel toalha. E não deve-se colocar carnes, limão, temperos fortes, líquidos, óleos e gorduras, fezes de animais domésticos e papéis. Temos aqui um vídeo que vamos mostrar ao final da apresentação do e-book, ensinando como fazer sua própria composteira doméstica. E para finalizar o e-book, trouxemos algumas receitas com partes do alimento que geralmente são desperdiçadas, por não saber o alto valor nutritivo e de como usar em algumas preparações. Como, por exemplo, a salada de folha de beterraba. Todas as receitas têm detalhados os ingredientes, o modo de preparo. Temos também a receita do bolo de aveia com maçã e passas. Pode passar. O bolo da casca de abóbora, o bolo do bagaço do milho verde com coco, pode passar. Sopa de talos, bolinho da casca de batata, próximo. E a casca de banana refogada. Esse trabalho foi produzido pela disciplina de estágio de nutrição social
Como orientadora, a professora doutora Carmen Viana. As preceptoras são a aluna Serra e a Mariné de Oliveira. Produzido por mim, Ingrid Maiara, e minhas duas companheiras, Francisca Rosa e Juliane Ribeiro. Agora vamos voltar para o vídeo, que mostra como fazer a compostagem caseira. Como fazer sua composteira caseira? Materiais que você irá precisar: 3 potes de sorvete, um objeto perfurante, uma torneira, folhas secas ou serragem e restos orgânicos, como casca de frutas, pó de café e talos. Empilhe os potes de sorvete em 3 níveis, nos 2 superiores será feita a compostagem. O terceiro será o pote para composto, o segundo o pote para composto reserva e o primeiro pote coletor de chorume. Vamos agora para o passo a passo. Primeiro passo, pote coletor. Durante o processo de decomposição dos alimentos, um líquido rico em nutrientes e livre de bactérias escorre para o pote da base. O chorume é um excelente fertilizante e pesticida. Faça um furo onde ficará a torneira e recorte as tampas para o melhor encaixe do próximo pote. Segundo passo, pote para composto 2. Esse será o segundo pote para o composto. Assim que o pote superior estiver cheio, esse recipiente que estará no segundo andar vai para o topo, onde receberá novos restos de alimentos. Deve ser feito pequenos furos no fundo do recipiente e um recorte na tampa como no pote anterior. Terceiro passo, pote para composto 3. Nesse será realizada a coleta de resíduos orgânicos presentes na sua cozinha. Deve ser coberto com matéria vegetal seca, deixe em um local arejado e mexa periodicamente, para melhor circulação de ar no recipiente. Deve ter pequenos furinhos no fundo do pote e furos menores ainda na tampa. Agora é só montar. Chegou a melhor parte. Materiais: folhas secas, pó de serragem e restos orgânicos. Forre o fundo do pote superior com serragem ou folhas secas. Depois adicione restos orgânicos em pedaços pequenos. É importante lembrar que quanto menores os pedaços, mais rápido será para se decompor. Depois mexa bem. Finalize adicionando folhas secas ao recipiente. Mexa novamente e feche a tampa. Quando o primeiro pote estiver cheio, o recipiente que estava em segundo andar vai para o topo, onde receberá novos restos de alimentos. Após alguns dias, continue adicionando os restos orgânicos no pote que estiver na parte superior. Não adicione à sua composteira carnes, temperos fortes, líquidos, óleos e gorduras, papéis, frutas cítricas e fezes de animais. Já o recipiente que ficará no segundo andar, após algumas semanas, estará com adubo orgânico pronto. O cheiro do adubo é semelhante à terra, não deve estar úmido e nem quente. Da mesma E nós vamos agora para o último vídeo, agradecendo a sua Ingrid, como toda a equipe, né? Juliane e Francisca Rosa, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Vamos para a última equipe, agora o último vídeo. Bruno Rezende faz parte da última equipe. E a Ruana, que é que vai apresentar aqui para a gente um vídeo sobre o uso dos alimentos da seleção até o preparo. Ruana? Olá, bom dia a todos. Me chamo Ruana Carla, sou acadêmica de nutrição do Uninova FAP e junto com o meu parceiro de estágio, Bruno Rezende, sob a supervisão da nutricionista Lucélia Paula e professora Carmen Viana, elaboramos um vídeo com parceria com o Tribunal de Contas do Estado no programa Ser TCE Saudável. O vídeo intitulado Aproveitamento Integral dos Alimentos da Compra até o Consumo foi gravado no Banco de Alimentos da Nova Ceasa, tem por objetivo focar em especial nas etapas de seleção até o consumo dos alimentos, visto que esses alimentos carregam inúmeros tipos de vírus, bactérias e parasitas que podem ocasionar doenças transmitidas por alimentos. Com muito carinho, esperamos que todos possam observar bem o vídeo e utilizar as informações
para melhorar a qualidade da alimentação através do consumo de frutas e verduras, que também serão explanados no vídeo. A seguir, o vídeo. Me chamo Bruno Rezende, sou acadêmico de nutrição do Nova FAP e vou falar um pouco da importância do consumo de frutas e verduras devido ao seu alto teor de fibras, vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais, elas são responsáveis por regular o funcionamento de órgãos, tecidos e células do corpo humano, além de auxiliar a saúde de olhos, da pele, do cabelo e o fortalecimento do sistema imunológico. Já as fibras, elas diminuem os níveis de colesterol, ajudam no controle glicêmico, melhoram a saciedade, auxiliam no controle de peso e melhoram o funcionamento intestinal. O ideal é que seja consumido pelo menos de 3 a 4 porções diárias de frutas e verduras. Então, para garantir a qualidade e a durabilidade das frutas e verduras, vamos enfatizar as etapas de seleção até o preparo dos alimentos. Durante a compra, é necessário observar algumas características. De forma geral, deve ter consistência firme e evitar as que estejam mole, com furos ou apresentar rachaduras. A seguir, vamos mostrar alguns exemplos de frutas e verduras. A banana. O ideal é que esteja bem amarela, sem pintas e pontas verdes nas extremidades. O mamão deve estar livre de manchas, coloração amarela e sem machucados. A textura precisa estar firme e sensível ao toque. Já a uva, os talos precisam estar verdes e sem manchas ou furos. A maçã precisa estar com a casca lisa e sem machucado ou pintas com manchas escuras. O abacaxi deve estar com a casca levemente dourada, sem estar demasiado ou mole. O alface precisa estar com as cascas brilhantes, firme e sem áreas escuras nas suas pontas ou talos. Já o tomate, preferir os de pele firme e lisa, evitar os que estiverem mole ou apresentarem manchas escuras na sua superfície. A batata inglesa deve ser firme, ter casca lisa e tamanho uniforme. A cebola precisa estar com a casca brilhante e firme. A casca escura com pontos pretos é sinal de fungo. Uma dica importante é preferir alimentos da safra, pois o período que estarão no auge do seu valor nutricional e além de ter. Me chamo Ana Carla e irei falar sobre a importância da higienização dos alimentos. Os alimentos que consumimos carregam inúmeros tipos de bactérias, vírus, parasitas que causam doenças transmitidas por alimento, as DTAs. A higienização apresenta algumas etapas: limpeza, desinfecção e secagem. A limpeza consiste em retirar as partes deterioradas do alimento e sujeiras visíveis. Já a desinfecção consiste na remoção dos micro-organismos que não são eliminados somente com a limpeza, por meio de solução clorada. E por fim, a secagem, que pode ocorrer por forma natural ou com auxílio de papel toalha. Após a higienização, armazene em depósito ou sacos plásticos sob refrigeração. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen and my head tells me to stop, but my heart goes. Parte clínica, como é o nome da pessoa que perguntou? Eu me perdi aqui, Bruna. É Maísa, é? Marisa. Marisa, nesse caso, é necessário, né, que realmente seja feita uma avaliação individualizada, né? Porque como tem uma patologia envolvida, e aí tem que ver como é que está o paciente, tem que ver como é que estão todas as taxas, né? Como é que está o peso desse paciente, uma avaliação nutricional, para saber se esse peso está adequado, se o estado nutricional está adequado, para poder direcionar um plano individual de dieta. Eu, particularmente, né, além de nutricionista, eu tenho pessoas, né, na minha família tem muitas pessoas com problema renal, agora mesmo nós estamos com uma pessoa já na fase de hemodiálise. É uma dieta que tem muitas restrições, né, porque tem que ver a questão do sódio, né, tem que ver a questão dos minerais de uma forma geral, que tem que balancear.
E aí, a partir dessa avaliação individualizada, a partir do estado nutricional do paciente e do que esse paciente dispõe, a gente faz, né, o plano individualizado, inclusive, às vezes, lançando mão de dietas interais, lançando mão de determinados produtos, né, que são utilizados para a recuperação desse paciente. Convido você também, e vocês do tribunal de uma forma geral, que tem, né, alguma patologia, algum agravo que necessite de uma avaliação individualizada, que nos procure lá no nosso CIS, que é o Centro Integrado de Saúde. Lá nós temos à disposição nutricionistas que fazem atendimento individualizado, inclusive, né, a gente conta com todos os recursos para fazer essa avaliação, com bioimpedância e tal, e funciona todos os dias pela manhã, de segunda a sexta. Basta ligar lá para o CIS e marcar a consulta, porque aí eu acho que você vai ter um atendimento melhor, né, diante das necessidades que você tem no momento, as demandas, né. Em relação ao chá, professor, hoje a gente tem, inclusive, muitos estudos relacionados ao chá. E aí a gente tem uma área da nutrição, que é a nutrição estética e funcional, que a gente, né, a professora Luciana Farias, inclusive tem uma especialização na Uninova FAP, voltada para essa área. Eles têm trabalhado muito com as questões do chá, né, utilizando o chá como um elemento terapêutico, né. Então, assim, não é essa questão de que não serve, às vezes a gente tem, né, essa questão muito cultural, mas existem, né, e aí tem toda uma forma de preparo, também é importante. Não é o chá feito de qualquer forma, né, ele vai ser preparado, né, feita a questão da infusão, para ele poder ter o máximo de efeito. Mas tem sim efeito e está sendo bastante estudado no momento, certo? Ok, professora Carmen, eu vou aqui, agradeço aí a resposta, nós vamos para a segunda pergunta. Sabemos que o consumo de açúcar deve acontecer em pouca quantidade, mas o que seria mais indicado? O uso de açúcar ou adoçante? Né? Se for açúcar ou adoçante, quais os tipos mais indicados? Há aquela velha dúvida, né? Eu posso substituir o açúcar pelo adoçante? O que é mais saudável? Porque aí você controla a caloria, mas em outra parte você está consumindo produto químico, né? E aí eu vi até que a professora... desculpa. Opa, não, tranquilo. É a questão do mascavo, do demerara, né? Só para complementar a pergunta. Pronto. Eu vi até que a professora Norma fez um comentário aí no chat, eu não estou conseguindo acompanhar o chat do YouTube, né, porque estou aqui no Teams, aí fui para o YouTube, aí deu uma confusãozinha aqui na internet, mas assim, eu vi até que a professora Norma respondeu essa questão do adoçante. Gente, adoçante é um produto químico, tá? E que tenha os seus efeitos e as suas consequências. Então, não se deve simplesmente substituir, às vezes até por questões estéticas, né, a gente substitui. O uso de adoçante, ele é limitado a determinadas condições. Por exemplo, a pessoa tem diabetes, a pessoa está com a glicemia muito alta, ou às vezes uma obesidade mórbida, que precisa realmente reduzir o consumo de açúcar. Aí, de novo, tem que ser orientada, mas em via de regra, não se deve substituir açúcar por adoçante. O que se deve mesmo é limitar o consumo de açúcar. E aí o professor até deu alguns tipos de açúcar aí, né, nós temos o mascavo, nós temos o demerara. Eu vou só lembrar uma coisa para vocês, o valor, né, nutritivo do açúcar, ou seja, a quantidade de carboidrato, vai ser a mesma em qualquer tipo de açúcar. A diferença que é o valor calórico, né, que a gente chama. A diferença é que o demerara e o açúcar mascavo, ele é um açúcar que ainda preserva mais as qualidades da cana, então ele vai ter outros nutrientes aí, que não só o carboidrato, como acontece no açúcar branco. O açúcar branco ali só tem um açúcar mesmo. Então, ele só vai dar caloria, ele não vai ter mais outra coisa. Então, se você pode consumir o demerara ou até o mascavo, é um pouco melhor. Mas lembrando que as calorias vão ser a mesma. Lembrando que você vai ter que limitar esse uso de açúcar. Obrigado, professora Carmen. Vamos aqui, nós temos mais uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. É a questão da Maria José Lopes, né, de Carvalho, que perguntou como adquirir o e-book. Como adquirir o e-book? Boa pergunta. Eu acho que a Naira tem até falado aí no chat, mas a gente não está acompanhando direitinho o chat, aqui eu e Bruno. Mas, assim, os e-books e os vídeos vão ser disponibilizados para o TCE. Aí eu acho, não sei se o professor Bruno tem mais, assim, informações sobre onde, qual é o site, qual é o link. Realmente, sim, essa parte eu não sei, mas a gente já disponibilizou o material. A equipe aqui de produção se comprometeu em disponibilizar até segunda-feira todo o material,
tá? Que foi utilizado aqui no evento. Então, os livros eletrônicos, os vídeos que foram produzidos e o link de acesso, tá? Vai ficar lá na área da página do tribunal, onde fica o programa Ser-TCE. Respondendo aqui a pergunta. Com isso, conclui a apresentação. Tem mais algum vídeo? Não, a nossa apresentação já foi finalizada dos produtos. Quero só mesmo agradecer a participação de todos os alunos, agradecer os preceptores, ao curso de nutrição da Uninova FAP, e principalmente agradecer pela parceria aqui com o TCE. Se tiver mais alguma pergunta no chat, mais alguma colocação, a gente está à disposição. Ok, então, assim, eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, ver se a Naira mandou mais alguma pergunta, mas pelo que eu vi aqui, acredito que não. Vamos confirmar. Então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos, tá? Só admitir aqui a Naira na sala. Ok. Então, eu queria agradecer, fazer essa mensagem final, professora Carmen, aos alunos, né? Eu acho que a gente fez aqui uma importante contribuição aos servidores e todo mundo que estava nos assistindo. A alimentação é algo, assim, muito importante e muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba não dando a importância necessária, né? A gente aqui no tribunal, por exemplo, nosso expediente é de 7 da manhã às 13 horas. Então, muita gente faz de 8 às 14. Então, já fica com o horário de almoço aí, chegando perto das 15 horas. Então, assim, só um exemplo prático. E é difícil você manter uma rotina de horário de alimentação, que seria a coisa mais simples, né? E aí você tem o desafio da escolha. Então, todo mundo na correria, a gente tem uma tendência de querer consumir o que é mais prático, de preparar, né? Mas, assim, eu fico muito agradecido, falando aqui em nome do tribunal, né? Eu acho que a senhora deu aí importantes contribuições para a gente, nos alertou aí para aspectos importantes, né? Para a saúde, envolvendo aí a alimentação. Fiquei muito curioso com relação à casca da banana. Lá em casa a gente consome muita banana e eu não sabia o que fazer com essas cascas. Então, agora eu tenho duas alternativas, fazer o refogado ou a compostagem, né? Então, fica bem, vai ter solução agora. E aí a gente encerra por aqui. Quem tiver fazer mais alguma consideração, né? Agradecer mesmo, professor. E agradecer a todos os participantes desse momento, e eu espero que vocês aproveitem aí os nossos produtos nos dias a dia de vocês. Obrigado, professora, mais uma vez, então. E aí, só reforçando, a gente está aqui no tribunal, tá, com um programa, né, o programa Ser-TCE, que tem uma série de dimensões, e a gente está vivenciando aqui nesse momento o lançamento oficial da dimensão saudável desse programa, tá? E aí a gente construiu, junto com a Uninova FAP, o projeto Ser-TCE saudável, né, alimentação saudável e sustentável, fazendo um link aí com a sustentabilidade, tá? Que também é um dos nossos projetos estratégicos, e eu estou à frente aí com a responsabilidade de consolidar um plano aí de sustentabilidade para o tribunal.